ser de luz, bem-vindo ao Resenhas do Tapete dessa semana. É tão bom me sentir conectada com vocês e espero que essas trocas, essas resenhas de autoconhecimento estejam fazendo sentido para você. Se você está curtindo, deixa o teu like, comenta, compartilha e me ajuda aí, que esse canal tem muito para oferecer ainda e você ajuda a construir essa história. É gostoso a gente participar da história de outras pessoas, né? E introduzindo esse assunto, hoje eu trago uma reflexão bem breve sobre aniversário. Como você deseja viver o seu aniversário? O que não pode faltar no seu aniversário? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente se pega vivendo o aniversário de uma forma muito automática, porque é o dia de semana que a gente está no trabalho, daí tem um horário ponto para bater. Mas e se você não precisasse fazer isso? Se você pudesse escolher nas próximas 24 horas, no dia do seu aniversário, que ele é completamente livre de qualquer agenda e você pode fazer qualquer coisa, o que você faria? O que você escolheria fazer e ocupar essas horas do seu dia? Foi uma pergunta que eu me fiz nessa semana, porque eu estava de aniversário e eu olhei, e agora, Jenny? Você tem 24 horas para curtir o seu dia, o seu aniversário. Você não agendou nada na agenda, como eu tô nessa vida autônoma, né? Larguei a carteira assinada, tô de forma livre no mundo, assim, aquela insegurança sobre as finanças, não sabe quanto vai entrar, quanto não vai. Mas escolhi nesse dia, então, não trabalhar. E aí foi um impasse, galera. Porque é a primeira vez na minha vida, eu fiz 31 anos e eu nunca, nesses 30 anos, é só se tivesse final de semana, ok? Mas desde que eu tenho essa vida adulta, eu faço o que tem que ser feito no dia do meu aniversário, como se fosse um dia qualquer. E aí foi isso. E eu me dei conta de que eu não podia ficar sem pessoas, sem abraços, né? Sem sentir esse carinho, esse afeto, ou como a gente planta a sementinha nos corações das outras pessoas. Isso é muito gostoso de receber, de sentir, né, as mensagens que chegam no nosso telefone, ou enfim, diversas formas. Essa é uma das coisas que não pode faltar para mim. Percebi que eu adoro ganhar presentes, né, porque parece que, inclusive, eu ganhei um presentão, né, beijo, amor. E eu percebi que também não dá para ficar sem uma bela refeição, porque eu ainda tenho associação emocional com comida, que eu gosto de celebrar comendo, né? Aquela coisa de a gente sair para jantar ou sair para almoçar, enfim. E aí eu tive um cafezão da manhã preparado pelo namorado, que foi maravilhoso, e escolhi um restaurante que eu queria muito ir para jantar à noite. Então, foi outra coisa que eu descobri, autoconhecimento, né, galera? E queria a natureza. Jenny, eu queria me conectar com a natureza, sentir a abundância dessa mãe terra, sabe? E eu escolhi fazer isso, então, sozinha. Aí escolhi uma cascata para visitar e a vida surpreende, né? Eu caí de moto no dia do meu aniversário. Fui pra cascata e tinha estrada de chão com pedrinha solta, enfim. E acabei descendo uma lomba, assim, e a roda da moto escorregou, e aí o processo mental, instinto, né, rapidamente pisei no freio traseiro e automaticamente logo escorregou um pouquinho mais, fugiu, a traseira jogou, eu já puxei o freio dianteiro e aí sim foi a moto abaixo, né? E ficou presa no meu pé, né? Que aqui tá inchado, tá com a ferida. E o meu joelho, que agora eu tô conseguindo dobrar, tô aplicando o reiki nele pra ter um processo de cura mais acelerado. Enfim, e aí acabei me machucando. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Que a vida surpreende e que
não só porque era meu aniversário, mas eu também parei para avaliar, passei por uma montanha russa de emoções, fiz uma autoanálise da minha consciência, o que eu fiz de errado naquele momento. Aí eu passei por um processo de me sentir contrariada, né? E meu namorado me ligou naquele momento, porque eu avisei ele, e aí ele tentou me ajudar e eu recebi aquilo como uma crítica. Eu falei, pô, eu acabei de cair, você tá me criticando? E não foi bacana. Mas eu caí de moto no meu aniversário e depois segui. Esse é o ponto. Depois eu resgatei aquela minha força de vontade. Eu tô aqui por quê? E trouxe coragem, sabe? De eu fazer algo pela primeira vez, né? De eu ir para uma cascata que eu não conhecia, não sabia nem aonde era a entrada da trilha. E fui, não desviei do foco. Eu fui, então, tô aqui para isso, eu vou até o fim. E fui pra cascata. A perna toda tremia, não tinha força na perna para descer uma parte muito íngreme, né? Depois eu até vou fazer um corte para mostrar ali para você, meu joelho já tava sangrando e ainda tinha uma lomba para descer na trilha. E é isso, eu quero dizer, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? A gente tem os nossos chakras aqui na Resenhas do Tapete, a gente também traz esse assunto. E o nosso chakra do plexo solar é o nosso empoderamento, nossa autoestima, nossa força de ação, nossa força de vontade, o ímpeto, né? E com essa consciência, com esses estudos que eu tenho ali, naquele momento eu estava sentindo muita dor e a vontade era de ir embora, né? De, me machuquei. E daí vem um processo de culpa e vergonha porque eu fiz algo errado e aquela coisa, aquele processo de se sentir ridicularizado porque eu fiz coisa errada justo agora e daí vou falar. Depois eu lidei com humor com isso, é uma forma de trazer a paciência para o teu processo, para os teus erros e o humor é muito, muito curativo nesse aspecto, meu ponto de vista. Então depois eu acabei rindo da minha queda, brinquei com aquilo, mas passei por um processo de raiva comigo mesma, frustração, né, porque eu odeio sentir dor, e no dia do meu aniversário eu tava sofrendo com dor, então olhei para isso também de nada é por acaso, tinha que ser desse jeito, então o que eu tenho a aprender com isso, né, ao invés de eu reverberar na raiva, sentir a dor, eu deixo que quando ela se aproxima a raiva, por exemplo, frustração, eu não tento ignorar ela. Eu acho que se eu aprendo a lidar com ela, assim, sem ser nociva para os outros, e entender que ela tá me atravessando e eu não quero que ela fique armazenada, então ela só vai atravessar e vai seguir. Então por isso que eu sinto ela e depois eu tento extrair algo bom disso. Então eu lembrei, nada é por acaso, tinha que ser dessa forma, eu tô aqui sozinha e eu preciso da coragem desse nosso terceiro chakra aqui. Eu preciso da coragem para seguir adiante, eu ainda tenho um caminho inteiro pela frente, tenho que voltar para casa com a moto, então se eu tenho que fazer isso para voltar, vou ir até o fim do meu destino. E aquele banho de cascata com aquela água gelada, gente, foi renovador. Eu gritava, assim, botei toda a minha raiva que eu senti de mim mesma, pelos erros, pelas falhas, e aquele medo de me sentir imperfeita, né, também botei pra fora. Porque a gente é imperfeito. Se a gente aceita as nossas imperfeições e falhas, a gente vai ter mais paciência para lidar com as falhas dos outros. E ali eu tive que ter uma compaixão por mim e pelo meu aniversário, sabe? Fiquei refletindo. Mas enfim, era isso que não pode faltar no seu aniversário. Para mim agora também se incluiu nessa lista uma boa história para contar. E vi que eu tenho muito mais força de vontade em mim do que às vezes eu acredito ter. E foi importante ressignificar isso. E comecei a remover um pouquinho, trabalhar comigo mesma, entrar nesse novo ciclo, removendo um pouco as ilusões, né? E vendo que as frustrações também estão ali reverberando, mas eu posso trabalhar isso e melhorar a minha relação comigo mesma através de um olhar mais compassivo, de um olhar mais acolhedor.
ao invés de eu me punir, né? Eu ia naquele tombo de moto, com o humor que eu fui trazendo, com o acolhimento de eu olhar, caralho, meu, me machuquei no meu aniversário. E eu comecei a rir comigo mesma, assim como eu tô rindo agora, naquela cascata de olhar, caralho, que história pra contar justo no dia. E se eu não tivesse aqui, se eu não tivesse escolhido fazer isso, eu não teria essa história, eu não teria aprendido isso e nada por acaso. Então, gratidão por compartilhar. Me comenta aí pra você se você tem uma lista de coisas que você gosta de fazer no seu aniversário, como você gosta de celebrar, as pessoas que não podem faltar e que isso faça com que os seus dias sejam mais cheios dessas coisas, que se fosse o seu último dia, ou se fosse o seu aniversário, é disso que você quer se sentir rodeado. Dessas experiências, pessoas, sabores, e é isso aí. Gratidão, um beijo no teu coração, não deixa de compartilhar, de comentar, de curtir. E a gente se vê por aí. Espero que não caindo de moto.